apresenta a planta baixa desenhada pela empresa, já com a varanda incluída, cujas medidas indicadas em centímetro representam os valores das dimensões da varanda na escala de 1 por 50. Ele me deu aqui as medidas em centímetro e aqui embaixo ele pede a medida real. A primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é essa transformação da medida que foi dada na planta para a medida real. E para isso eu uso a escala. O que significa uma escala de 1 para 50? Quando você for resolver uma questão dessa, você coloca essa escala aqui do lado. Deixa eu colocar uma letrinha melhor aqui, né? 1 para 50. Essa é a escala que foi dada. De cara, eu já digo para você assim, olha, toda vez que for dada uma escala para você, você faz esse processo aqui, anota aqui do lado em forma de fração, porque isso aqui é 1 dividido para 50, então eu posso colocar uma fração aqui, 1 sobre 50. Significa que cada uma dessas medidas aqui, eu preciso multiplicá-la por 50 para que eu tenha a medida real. E por que eu devo fazer isso? Porque aqui eu vou trabalhar com regra de 3, que é a proporção. Por exemplo, esse lado aqui ele tem 16 centímetros. Então, eu digo que a escala é de 1 para 50 e eu quero saber 16 centímetros, qual é o tamanho real aqui. Uma medida dessa aqui, que mede 16 centímetros, no tamanho real, qual é o tamanho dela em uma escala de 1 para 50? Aqui você vai usar a regra de 3, que você multiplica os meios pelos extremos, ou seja, você vai fazer 1 vezes R é igual a 50 vezes 16. Mas perceba, é exatamente eu pegar o 16, que é a medida aqui do comprimento, e multiplicar pelo denominador da escala, que eu coloquei aqui, o denominador da fração que eu coloquei aqui. Todas as medidas, você vai simplesmente pegar o valor que está aqui na planta em centímetros e vai multiplicar por esse denominador da escala que ele me deu, por causa dessa regra de 3 aqui. Os meios pelos extremos, resulta que R, ou seja, o tamanho real, é igual a 50 vezes 16. 5 vezes 6 é 30, coloco o 0 e vai a 3, 5 vezes 1 é 5 e 3 é 8. Se o 50 aqui tem um 0, ou seja, está multiplicando por 10, entra mais um 0 aqui. Eu tenho 800 centímetros no tamanho real. Isso eu estou falando dessa medida aqui. Eu estou explicando aqui de onde está saindo essa multiplicação, que é de uma regra de 3, por causa da minha escala e do tamanho real. A relação entre 1 centímetro e a escala. A relação entre 16 centímetros e o tamanho real. Você faz meios pelos extremos e chega na situação que você basta multiplicar o 16 pelo denominador. E isso eu chego ao resultado que aqui em cima eu tenho 800 centímetros. Não vou fazer ainda a transformação em metro, vou trabalhar somente com a transformação da escala do que está na planta para o tamanho real. Depois a gente faz a transformação em metro.